anunciou, nós vamos falar alguma coisa sobre o tema Sem Medo de Ser Feliz. Esse trabalho, como vocês estão vendo, é baseado num livro do mesmo nome, Sem Medo de Ser Feliz, de José Carlos de Luca. É um livro publicado pela Petit Editora. Alguém tem medo de ser feliz, hein? Né? Então, vamos ver se a gente realmente não tem medo. Em primeiro lugar, o que será que é a felicidade, né? Nós conhecemos a felicidade? Nós vamos ver Kardec perguntando aos espíritos superiores, conforme registrado na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. Nós podemos ter no mundo que nós habitamos, uma felicidade completa, sem nenhuma mácula, felicidade total? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, nós sabemos, né, pela doutrina espírita, nós sabemos que o nosso mundo não é um mundo de felicidade. O nosso mundo é um mundo de prova e expiação. É um mundo onde nós estamos aqui para corrigir erros do passado e para passar por provas, por dificuldades, para a nossa caminhada evolutiva, né? É como uma escola, né? Uma escola, a gente fala assim, a escola é um lugar de felicidade? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque as pessoas têm que aprender, têm que fazer provas, então não é muito de felicidade. Mas, quer dizer, ficar lamentando que o mundo não é um mundo de felicidade, adianta alguma coisa? O que o homem, o ser humano deve fazer diante da situação, diante de se conhecer que o mundo não é um mundo de felicidade? O homem deve, como diz a resposta, abrandar os seus males, ao contrário do que muita gente pensa. Tem gente que pensa que para se agradar a Deus precisa sofrer na Terra. Já ouviram esse tipo de coisa? Tem até algumas religiões que pregam o sofrimento, né? Que fazem com que seus adeptos sofram, façam penitências, tal, com o intuito de se agradar à divindade. Mas é um ledo engano, porque depende de nós abrandarmos nosso sofrimento, e nós procurarmos ser tão felizes quanto nós podemos ser na Terra, apesar de não ser ainda um lugar de felicidade completa. Aí Kardec ainda continua perguntando aos espíritos superiores: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Justamente isso. Então, ele pergunta, conforme nos foi ensinado, o nosso mundo está progredindo. Nós passaremos de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração e futuramente, quem sabe, a mundo feliz, porque os planetas também evoluem, não só acompanhando os seus habitantes. Então, quando a humanidade estiver transformada, quando todos estiverem bem, estiverem mais evoluídos, quando todos os habitantes do planeta forem bons, então reinará a felicidade completa. Mas enquanto isso não se verifica, a gente fica lamentando? Não. Então Kardec pergunta assim: se cada um, nós podemos, enquanto isso não acontece, não podemos gozar de uma felicidade relativa ao nosso grau evolutivo. Daí os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, uma outra informação interessante, né? Que nós achamos que a infelicidade nos foi colocada por acaso, muitas vezes. Então, alguns dizem, porque Deus quer que eu sofra, né? Muitos acham que estão sofrendo para pagar alguma coisa. Não se paga nada a ninguém. Nós é que somos
artífices, ou seja, nós somos construtores, nós que provocamos a nossa infelicidade. Então, se nós formos infelizes, nós temos que queixar de quem? De Deus? Não, de nós mesmos, né? Só de nós, porque nós que provocamos a nossa infelicidade. O que vale dizer também que nós provocamos a nossa felicidade, né? Se nós somos felizes também, é uma construção nossa, é algo que nós provocamos. Então, quer dizer, qual é a escolha? Se a gente não for bobo nem nada, a gente vai escolher o quê? A felicidade, né? Quem escolheria ser infeliz? Ninguém escolheria ser infeliz. Nós todos escolhemos a felicidade. Quem escolhe a felicidade aqui? Quem escolhe a felicidade fica de pé. Quer dizer, então tem... Oi? Então nós vamos, no decorrer da nossa conversa, a gente vai clareando essa resposta, né? Não vamos falar já, senão a gente acaba com a palestra. A gente já dá a resposta final aqui, né? Então vamos clareando, vamos chegando lá, vamos ver o que é felicidade para uns, o que é para outros. A gente vai trabalhando esse tema. Então todo mundo escolhe a felicidade, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz na Terra. Quer ser, né? Exatamente. Bom, antes de qualquer coisa, isso está no Livro dos Espíritos, que vocês podem consultar. Então, como nós falamos, todos estão à procura da felicidade. Não há um que não esteja. Pode ser de qualquer classe social, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião. Pode ser homem, mulher, pode ser criança, adulto ou idoso. Todos estão à procura da felicidade. Mas nem sempre encontramos, né? Tem uma citação desse autor que eu não conheço, achei interessante. As pessoas não conhecem a própria felicidade, mas a dos outros não lhe escapa nunca. Então, o que esse autor já está querendo colocar? A gente não vê a nossa felicidade, não vê o quanto nós somos felizes. Ah, mas o vizinho é feliz, né? O vizinho, por exemplo, ele comprou um carro novo, né? Eu não posso, só pude comprar um Fusquinha. Então meu vizinho comprou um carro novo. Mas a gente sabe se o vizinho é feliz, né? Ou meu vizinho está bem, né? Está bem de saúde. Nós sabemos se ele está bem de saúde realmente, né? O meu vizinho tem um bom emprego, né? Então, quer dizer, a gente sempre vê aquele que está melhor em relação a nós. Então, isso já é um motivo de infelicidade para nós. O fato de nós vermos o outro, né? A inveja, né? A inveja já é um motivo de infelicidade. Então, quer dizer, a procura da felicidade é muito grande, né? Mas nem sempre o encontro acontece. A gente busca em vários lugares. Bom, o que é a felicidade para as pessoas, né? Aí a pergunta que o Mateus fez, né? O que é a felicidade para as pessoas, né? As pessoas têm uma ideia diferenciada de felicidade. Se perguntar para pessoas diferentes, cada um vai ter a sua resposta. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Uma pessoa mais materialista vai ter um tipo de resposta. Uma pessoa mais espiritualista vai ter outro tipo, né? Uma pessoa mais intelectualizada, um outro tipo. Uma pessoa menos intelectualizada, um outro tipo de resposta. Então, quer dizer, é bem diverso o entendimento das pessoas com relação a esse tema. Para a maior parte das pessoas, é a aquisição de bens materiais. Concorda comigo? Mesmo entre os espíritas, né? Vamos falar assim, que os espíritas estão assim desmaterializados, estão lá já vivendo num mundo superior, porque mesmo entre os espíritas, se nós perguntarmos, né? Quem aqui não gostaria de ganhar a loteria? Não é verdade? Todo mundo gostaria, né? Então, quer dizer, mesmo entre os espíritas, a felicidade é a aquisição de bens materiais. E para a grande parte das pessoas vai além disso, seria a fama, o sucesso e o poder.
E nós podemos acrescentar também a beleza física. Tanto é que vocês podem ver como aumentou o número de cirurgias plásticas. Né? Não só as mulheres fazem cirurgias plásticas hoje em dia, os homens também. Né? Por exemplo, a questão de salões de beleza. Né? As pessoas, eu ia falar mulher, né? Mas seria, mas vamos falar as pessoas, né? Muitas vezes deixam de comer para poder ir a um salão de beleza. Isso é fato, né? Eu estava vendo uma reportagem que se alguém quer abrir um negócio, é um negócio que não vai à falência nunca. Alguma coisa ligada à estética, à beleza. Então as pessoas buscam realmente a beleza física, a fama, o sucesso e o poder. Por quê? Porque querem ser infelizes. Porque querem ser felizes. Porque eles acham que através dessas condições serão felizes. Vocês concordam comigo que a maioria das pessoas buscam esse tipo de coisa? Para muitas pessoas, bom, vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, depois a gente fala. Para muitas pessoas, então, a felicidade seria a inexistência de problemas. Né? Se não tivesse problema nenhum para resolver, poderia viver muito bem, poderia ser feliz. Não é assim que a maioria das pessoas acha? Né? Então, quer dizer, está ligado também à aquisição de bens materiais, porque a falta de bens materiais nos traz inúmeros problemas, não é verdade? É o aluguel para pagar, é a escola para pagar, uma série de coisas para pagar, né? A prestação para pagar. Então, quer dizer, se nós tivéssemos bens materiais, não teríamos problemas. Então, a inexistência de problemas seria uma coisa que nos traria felicidade. Vocês concordam? Mas tem alguém na Terra que não tenha problemas? Será que o Eike Batista, que foi considerado o homem mais rico do Brasil, não tem problemas? Né? Parece que ele perdeu para o Paulo Leman, né? Ele perdeu o reinado. Mas mesmo assim ele perdeu alguns bilhões. Alguns bilhões, ficou com alguns outros bilhões, né? Então, quer dizer, será que as pessoas não têm problemas? Pobrezinho igual ele. Então, vocês estão vendo, né? Então, é realmente assim. Então, quer dizer, olha, é um problema para ele ter tanto dinheiro, porque de uma hora para outra pode perder. Já ouviram aquele ditado que diz: quanto mais alto, maior é o tombo? Não é verdade? Então é um problema ter muito dinheiro assim, porque quem não tem nada, não tem nada, não perde. Então, quer dizer, chegamos à conclusão então que todo mundo na Terra tem problema. Não. As pessoas mais carentes têm um problema, sim, um problema imediato, até da alimentação, por exemplo. Tem pessoas que não têm o que pôr na panela, nem no dia seguinte, por exemplo, na próxima refeição. De manhã já não sabe o que vai pôr na panela no almoço. Então é triste isso aí, né? Então é um problema, né? Agora as pessoas que têm mais condição financeira também têm problema, né? Pagar as contas, levar tudo em dia, né? Aqueles que têm grandes capacidade financeira, como esse que eu já citei, também têm problemas, porque olha, a grande quantidade de funcionários que eles têm para pagar, né? Se a empresa não der lucro, né? Quantas firmas vão à falência de uma hora para outra? Existiram grandes empresas que foram à falência de uma hora para outra. Então todo mundo tem problemas na Terra. Todo mundo concorda nesse ponto ou não? Ou estão pensando em alguém que não tenha problemas? Então a riqueza, né? É a ausência de problemas? Não.
Vocês estão falando da boca para fora porque vocês acreditam realmente. Mas nós gostaríamos de ter esse problema. Não é ausência de problema. Agora, nós condicionamos a felicidade sempre à ocorrência de um fator externo. Vocês concordam? Se eu for rico, né, é um fator externo, não é algo que está dentro de mim. Né? Se eu tiver aquela casa, se eu conseguir comprar aquela casa, se eu conseguir comprar aquele carro, se aquela pessoa me amar, complicado, porque ninguém pode mandar o sentimento dos outros. Às vezes não acontece. Oi? Não pode mandar nem no nosso sentimento, nem no nosso, exatamente. Nem no nosso sentimento não manda, imagina dos outros, né? Então, quer dizer, condicionar a felicidade à ocorrência de um fator externo, se acontecer isso, aquilo, então é algo que vai ser uma coisa muito decepcionante para nós. A gente não vai conseguir ser feliz assim. Então, a gente continua falando, eu só serei feliz quando for rico, né? Então, enquanto a gente não for rico, né, a gente fica sendo infeliz. Olha que perda de tempo, né? Imagina só, provavelmente, se eu conseguir ficar rico quando tiver 80 anos, né, eu vou viver 80 anos infeliz? E a maior parte de nós não consegue nunca. Então vive a vida inteira infeliz porque nunca foi rico. Foi? A grande maioria, 99,9%. Né? Então, vai viver a vida inteira infeliz porque condicionou a uma coisa que talvez aconteça. Quando for famoso, muitas pessoas lutam pela fama, né? Jogadores de futebol, né? Eles conseguem. Mas quantos jogadores de futebol, quantos que entram nas escolas de futebol que conseguem realmente jogar nos grandes times e ser famosos? Uma porcentagem muito pequena. Né? Então a gente fica condicionando a felicidade a uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Quando eu for amado, como eu falei, então realmente é uma felicidade de ser amado, né? Mas se não acontecer, quando eu arranjar um bom emprego, às vezes a gente acha um bom emprego, né? A gente não quer um bom serviço, mas quer um bom emprego. Um bom emprego. Então muitas vezes a gente... Oi? Fica feliz. Quem não tem emprego, a hora que arranja qualquer emprego, fica feliz, não é verdade? Então é isso. Quando não tiver mais problemas. Então, isso nós vimos que não vai acontecer nunca. Então, quer dizer, a gente vai passar a vida inteira infeliz, porque a vida inteira a gente vai ter problemas. Né? Quer um exemplo? Quando a gente nasce, a gente já é um problema para os nossos pais, né? Que tem que nos sustentar, não é verdade? Então, já é um problema. Daí, quando a gente chega a uma certa idade e vai para a escola, né? No começo parece uma brincadeira, mas depois a gente começa já a ver os problemas. As provas ficam mais difíceis, já há uma seriedade naquilo tudo. Conforme passando o tempo, né? Chega no ensino médio, mais ainda, porque daí a gente tem que estudar para poder entrar numa faculdade e tal. É um problema, não é verdade? E se a gente se forma lá, será que se não conseguir entrar na faculdade, tem que arrumar um emprego? É um problema, né? Ou então, talvez fazer um vestibular para entrar na faculdade, se não tiver dinheiro para pagar, tem que arrumar um emprego para pagar, se nossos pais não tiverem condição, né? Mesmo que eles tenham, a gente tem que estudar, né? E daí, tira o diploma, né? Acabaram os problemas? Oi? Daí complica mais ainda, né? Porque daí sai, né? Daí tira o diploma, daí vai ter que arrumar um emprego, né? Daí arrumou um emprego, né? Conforme os empregos, conforme o curso que ele fez, ele vai ter que estar sempre se especializando, né? Então nunca termina os problemas, né? Depois de repente se apaixona e casa, daí começam mais problemas.
Vocês concordam? Daí exatamente, você escolheu errado, aí tem problema, talvez pense em separar, às vezes tem filhos, né? Então, quer dizer, os problemas, daí há um leque de problemas, né? Os problemas se diferenciam, né? Então, quer dizer, vocês concordam que na nossa vida é uma eterna sucessão de problemas. Tanto é que o Espírito Emmanuel disse, através de Chico Xavier, uma frase até desanimadora, né? Ele disse: quando você resolver um problema, aguarde outro. Então ele falou assim, bem assim, não deixou, não alisou, não. Então, não vai falar, que isso é surpresa. Isso é surpresa. Já criou um problema, né? Exatamente. Você sabe que eu vi uma reportagem, isso faz muito tempo, né? Na verdade, não foi uma reportagem, mas foi uma palestra espírita mesmo que eu ouvi falar. Parece, se você soubesse se é verídica a história ou não, era o presidente do Banco Safra, né? Ele tinha uma casa em Mônaco, né? Um dos lugares mais badalados da Europa, né? Então a casa era tão bem guardada, tão segura, tão bem guardada, que um dia pegou fogo e ele não conseguiu sair e os bombeiros não conseguiram entrar. Ele morreu queimado por causa da segurança. Exatamente. Oi? Não precisa tanto, né? Então, exatamente. Então, mas de qualquer forma, cada um tem o problema do seu jeito. Bom, prossigamos então. Então, isso está bem falado no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, dada em Paris no ano de 1863. Então ele diz: com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio de classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Então a gente vê, mesmo nas classes mais privilegiadas, segundo a ótica humana, nós vemos pessoas que lamentam a sua condição de existência. Não fosse assim, essas pessoas não procurariam fuga através das drogas, através do suicídio. A gente vê pessoas assim que a gente já puxa, mas como aquela pessoa foi suicidar? Você já, acho que foi no ano 2011 que aconteceu, era um casal jovem, ambos trabalhavam para uma televisão, era uma TV paga, por isso que não saiu muito anunciado assim, nem na Globo, nem em lugar nenhum. Era o Gilberto Scarpa, já ouviu falar? Um casal jovem, bonito. Ele acabou suicidando e depois ela não aguentou e suicidou também. Então você vê que eles têm dinheiro, fama, poder e beleza física. Quer dizer, segundo a ótica humana, não faltaria nada a eles. O que faltava? O que será que faltava? A felicidade. Faltava a felicidade, né? Quer dizer, não eram felizes. Bom, a gente vai prosseguir para descobrir o que realmente é a felicidade, né, Mateus? Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que os conflitos psicológicos são inerentes à nossa condição humana e naturalmente, sem julgarmos pessoas diferentes, pessoas problemáticas, administremos nossos conflitos. A melhor forma, né, Noêmia, de resolver um problema é pensar: este não é um problema, é um desafio. A palavra problema negativa, desalentadora. A palavra desafio é positiva, estimuladora.
Portanto, daqui para frente, pense, todo problema é para mim um desafio. Então, Joana de Ângeles nos diz que os conflitos psicológicos, os problemas, as dificuldades, são inerentes à nossa condição. Né? Então, nós precisamos de conflitos, de desafios, de problemas, para poder resolvê-los. Porque senão a gente não evoluiria, senão a gente não aprenderia. Como, por exemplo, o aluno que entra na escola, ele precisa de prova, não precisa, para ele poder testar os seus conhecimentos. Nós também somos testados, porque a vida na Terra é uma escola. A Terra é como se fosse uma escola divina. E nós somos constantemente provados, testados. A lei de Deus permite que a gente enfrente esses problemas, esses desafios, essas dificuldades, justamente para vencê-los. Não para que a gente sofra, mas para vencer esses desafios. Então não são problemas, não são sofrimentos, são desafios a serem vencidos, a serem resolvidos. Para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Por que para alguns é mais difícil e para outros é mais fácil? Pode ser que para alguns eles tenham errado mais no passado, então tem que enfrentar dificuldades mais difíceis, né? Dificuldades maiores, né? Para outros não. Ou para uns estão melhor preparados, mais bem preparados, outros não estão tão bem preparados. Por quê? As pessoas não são todas iguais? Não, elas tiveram o mesmo ponto de partida, mas cada um de nós está num grau diferente, porque cada um de nós vivemos um número de encarnações que nós não conhecemos. Cada um de nós tivemos experiências pelos muitos lugares da Terra, por muitas encarnações que nós não conhecemos, não sabemos. Então a gente não sabe até que ponto a gente está preparado para enfrentar um desafio ou não. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala, nossa, pessoa não está preparada para enfrentar esse desafio. Então nos enganamos. Ou a gente fala, essa pessoa está preparada, e a gente se engana também. Porque nós não temos condições de analisar, de julgar, nós não conhecemos o passado de cada espírito, nem o nosso e nem de outros. Então é isso. Mas de uma certa forma, todos nós enfrentaremos dificuldades, problemas, para nós vencê-los. Não, esses problemas não são para trazer infelicidade para nós, não são para nós sofrermos, são para nos ajudar a evoluir. Então por aí a gente vê que nós estamos chegando mais ou menos no que é a felicidade, né? Não está fora de nós, né? Mas vamos prosseguir um pouquinho mais. Então, acho que nós falamos já isso, né? A felicidade, será que eu voltei? A felicidade não pode ser conquistada fora de nós, embora seja sempre lá que a procuremos, como nós falamos. Vejam que muitos de nós vivemos no futuro. A gente se recusa a viver no presente. Engraçado, né? A gente quer viver no futuro, né? Então a gente está ansioso pelo que vai acontecer, o que vai acontecer no futuro. Então, você se preocupa com o futuro? O que é a palavra preocupar-se? O que é a palavra ocupar-se? Do que nós estamos nos ocupando agora? Então, vocês estão se ocupando de ouvir nossa conversa? Certeza? Estão presentes? Não estão pensando no que vai acontecer na novela? Não. Certeza? Hoje não tem nenhum time de futebol que joga? Não. Ah, tá. Porque se tivesse, a gente poderia estar pensando, quem vai ganhar? Não estão preocupados assim, o que vai acontecer amanhã? Porque daí é pré-ocupar-se. É ocupar-se antes, né? A palavra preocupar, quer dizer, que vem antes, é preocupar-se, uma coisa que não está acontecendo ainda. Então nós temos que nos ocupar do que está acontecendo, viver o presente. Já é uma regrinha básica para a gente conseguir a felicidade. Oi? Ah, sim, você marca a coisa, você marca, por exemplo, você marcou, vamos supor, uma reunião com as suas amigas
para as 10 horas da noite. Mas ela vai acontecer às 10. Não está acontecendo agora. Você marcou. Você sabe o que vai acontecer. Está marcado. Você fez todos, comprou as coisas necessárias, tudo bem. Mas fez. Mas agora ocupa-se do que está acontecendo. Só que nós não fazemos isso. A gente preocupa. Nossa, o que será que vai ser? Será que vai dar certo? Será que... Isso que é preocupar-se. Não quer dizer que a gente não tenha que planejar. É diferente. Planejamento é uma coisa. Agora, preocupação é outra. Claro que a gente tem que planejar a nossa vida, né? Senão seríamos como animais. Até animais planejam, né? Tem animais que guardam para o alimento para o futuro. Antecipar, exatamente. Então, o planejamento, lógico. Agora, preocupação é diferente. E a gente querer viver o acontecimento futuro antes dele acontecer. Ansiedade, né? Nos traz isso aí, né? E o medo em relação... Muita gente tem medo em relação ao que vai acontecer, né? Todos nós temos, né? Então, ninguém está livre disso, né? Quando, por exemplo, quem tem filhos, né? Quando os filhos saem de casa à noite, por exemplo, de carro, dá uma preocupação, né? É difícil falar, eu sei como é que é. É difícil falar assim que a gente não pode se preocupar-se. Complicado, né? Mas, de uma certa forma, o que nós teríamos que fazer é tentar não sofrer tanto. Não sofrer, porque a gente sofre por antecipação, né? E geralmente, graças a Deus, a maioria das nossas preocupações não acontecem. Então a gente sofreu à toa, né? Melhor que sofreu à toa, mas se acontecer alguma coisa, a gente sofre antes e sofre na hora que acontecer. E medo da morte? Vocês têm medo da morte? Todo mundo tem medo da morte, acho, né? Por que será que a gente tem medo da morte? Adianta ter medo? Mas adianta ter medo da morte? É algo que vai acontecer, né? Não tem? Não tem como fugir. A grande pauta, nós falamos, a grande parte dos nossos problemas, que são a causa de preocupação, não chegam a ser. São Jerônimo disse: comece a ser agora o que você será daqui em diante. Então, sejamos agora, procuremos agora sermos mais calmos, né, menos preocupados, de agora em diante, né, para no futuro, já que nós ansiamos tanto pelo futuro, nós sermos assim também. Bom, e viver no passado, então, né? A gente se recusa a viver no presente. Olha como é seguro. Uns querem viver no futuro, outros querem viver no passado. Os saudosistas, né? No meu tempo as coisas eram diferentes. Todo mundo já ouviu essa frase, eu até disse, né? Mas diferentes como? Eram melhores? Será que eram melhores? Eram bem piores, né? Olha, veja bem, antigamente não tinha televisão preto e branco, né? Que coisa horrível, cara. Eu lembro da televisão preto e branco, você lembra? Que horrível que era, com aquela anteninha que ficava em cima, assim, ficava cheia de chuvisco, né? Tinha que ficar consertando aquela televisão. Vocês lembram disso? Será que eu sou tão velho assim? Né? Então era uma coisa horrível, né? Você assistir televisão, né? O que mais de ruim que tinha? Disco de vitrola, riscava tudo. Se bem que está voltando, né? Mas eu não acho legal, né? Eu não acho que o som não é melhor, né? Risca muito, né? Tem que ficar virando. Então, hoje em dia tem outras mídias muito melhores. Para a gente falar aqui na palestra, lembra que a gente tem que escrever um papel, né? Para o pessoal ficar... Tá certo que com isso aí qualquer um pode falar hoje em dia, até eu consigo falar, né? Então, quer dizer, porque antigamente tinha que ser na raça mesmo, né? A pessoa tinha que gravar, falar, né? Então, hoje não, tem tudo escrito, lá a pessoa vai lendo, vai... Então é diferente. Olha como as coisas melhoraram muito, né? Por exemplo, na cozinha, né? Para as mulheres, olha quanta coisa tem tem hoje em dia, estava vendo, hoje em dia tem tudo, né? Os eletrodomésticos praticamente fazem a comida sozinhos.
Nem tanto, nem menos também, né? Mas ajudam bastante, né? Vocês concordam que ajudam bastante, né? Ajuda bastante, né? Tem coisas muito melhores. Por exemplo, para os mais antigos, né? Acho que ninguém sabe, mas nós podemos lembrar dos nossos avós, nossos pais e tal, ferro de passar roupa. Nossa, eu lembro isso aí, minha avó usava. A brasa dela ficava, tinha que soprar assim, saía aquela fazia assim, né? Fazia assim, eu lembro isso aí, fazia assim para a brasa ficar, avivar a brasa. E mesmo assim ficava cheio de cinza. Vocês acham que era o melhor no passado? Não era melhor no passado, gente, não era, né? É que às vezes a gente era mais jovem no passado. Aí sim, o nosso corpo físico pelo menos era melhor. Aí sim, né? Mas depois que passar essa encarnação daqui a alguns séculos, a gente vai ganhar um corpo novo em folha. Pense nisso. A gente reencarna. Oi? De uma maneira geral, as pessoas eram tolhidas de fazer muita coisa. Era o quê? Elas não podiam fazer. Tolhidas. Agora entendi a falar. Tolhidas. Sim, não tinha liberdade, né? Isso, outra coisa que melhorou muito, né? Muito, outra coisa que exatamente. Tá certo, não está perfeito ainda. Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Não, mas tá perfeito, está ótimo. Não está ótimo, mas está melhorando. O nosso mundo é um mundo que está evoluindo. Bom, então as coisas eram diferentes, sim, mas eram piores. Como era bom o emprego que eu tinha, muitas vezes, a gente fica lamentando o passado. Você tinha um emprego melhor que hoje, né? Era feliz e não sabia. Isso mesmo, como a gente fala isso aí? Era feliz e não sabia. Não era, né? Tem gente que tem saudade da ditadura militar. É um absurdo isso aí. Quanta gente sofreu, foi morta, foi torturada. É um absurdo ter saudade de uma coisa absurda. Não consigo esquecer aquele amor, né? Os amores, o primeiro amor geralmente é o amor do passado, mas isso. E aquelas pessoas, né? Geralmente as mulheres que falam para os maridos, né? Você pensa que eu esqueci aquilo que você me disse em 1990? É bem assim, memória boa, né? E alguns ainda falam assim, que eu me esqueci aquele dia 1º de março de 1990, às 15 horas. Você pensa que eu esqueci? Então, muitas vezes, o que mais nos traz sofrimento, o que mais faz as pessoas sofrerem são as culpas. Nós ficamos presos a culpas do passado. Quantos de nós somos presos a culpas do passado? Nós até fizemos uma vez um trabalho aqui sobre a questão da culpa. A gente não tem que se culpar de nada. Eu sou culpado só dentro do microfone, né? Então o que acontece? Quando nós agimos daquela forma que hoje nós consideramos errada, naquela época nós não tínhamos o discernimento espiritual que nós temos hoje. Concorda? Então, por que ficar remoendo o erro do passado? Puxa vida, aquilo que eu falei para aquela pessoa, né? Daquela forma que eu falei, eu fui muito... Se eu tiver condição, se aquela pessoa ainda estiver encarnada e eu tiver condição de pedir perdão, peçamos perdão, né? Então é a melhor coisa que tem, para se livrar das culpas. Se eu não tenho condição de pedir perdão porque a pessoa já desencarnou, façamos uma prece em favor daquela pessoa. Então é isso, é ficar livre de culpas do passado, porque nós sempre agimos da forma que nós achamos correta no momento. Hoje nós estamos em melhor condição, então nós conseguimos entender que o erro do passado... Imagine se a gente lembrasse erros do passado de outras encarnações, então. Seria horrível, né? Então, nós tivemos erros do passado. Graças a Deus, Deus é bondoso e nos dá essa oportunidade, através de suas leis, de nós, quando reencarnamos, esquecer tudo.
Esquecemos o passado. Isso é uma bênção divina. Um dia nós esqueceremos também dessa encarnação, para nós podermos seguir adiante. Mas, na medida do possível, se nós estamos presos a culpas do passado, peçamos perdão ou façamos um favor a nós mesmos, vamos nos auto-perdoar, perdoar a si mesmo. Porque Deus não nos cobra nada, Ele não nos castiga nada. Então esse negócio de falar que Deus castiga é mentira, Deus não castiga não, né? Nós que estamos nos castigando através daquele remorso que nós sentimos muitas vezes. Bom, então isso aí é viver no passado. Heráclito, filósofo grego, disse que a única coisa permanente é o estado de mudança. Então nada permanece, tudo muda, tudo evolui, tudo se transforma. A única coisa permanente é justamente essa mudança. A mudança é para sempre, sempre mudaremos. Bom, você é otimista? O otimista geralmente é feliz, tá? Então, otimista, uma pessoa feliz é uma pessoa otimista. Otimista pensa, as coisas não mudam, nós é que mudamos, né? Então, tem uma historinha de a pessoa estava mudando de cidade, estava procurando uma cidade para mudar, né? Então, não sabia bem se ia morar em tal cidade e tal. Então um dia estava passando uma determinada cidade, né? Então ele passou por aquela cidade e viu um senhor parado bem à entrada da cidade lá, né? Então ele perguntou: meu senhor, eu estou pensando em mudar de cidade, ele estava querendo mudar para essa cidade aqui. Como são as pessoas aqui? Como que se vive aqui? E daí aquele senhor perguntou a ele: como que você vivia ou vive ainda na cidade que você mora hoje? Ele disse: lá as pessoas são muito boas, as pessoas se dão bem, são muito amigas, companheiras, nós saímos para passeios juntos, então lá nós vivemos assim. E ele disse: muito bem, você vai encontrar o mesmo ambiente se você mudar aqui na cidade. Que bom, né? E foi embora. Aquele senhor estava parado lá, daí a pouco passou um outro viajante que também estava interessado em se mudar para aquela cidade. Ele fez a mesma pergunta: como são as pessoas? Eu gostaria de mudar aqui. Como são as pessoas aqui? E o senhor disse: e como é a vida sua na cidade que você mora hoje? Lá nós vivemos sempre brigando, as pessoas são muito invejosas, não se dão bem, né? Cada um procura prejudicar o outro. Ele disse: sinto muito, meu senhor, mas aqui você vai encontrar o mesmo ambiente. Era a mesma cidade, né? Então, quer dizer, nós é que fazemos o ambiente, nós é que mudamos. Entende a lição? Então é isso, é exatamente isso. Podem perceber que é exatamente isso. Tem também a história do vendedor de sapatos, né? Para a gente ver a história do otimismo, né? Consta que uma empresa fabricante de sapatos encaminhou 2 de seus vendedores para uma pequena cidade do interior. Era uma cidade muito pobre, uma cidade que as pessoas viviam descalças, né? Existia muita pobreza, as pessoas mal tinham assim, dinheiro para se alimentar. E daí um dos vendedores, ele era o pessimista, passou um e-mail para o dono da firma, dizendo assim: olha, não é uma boa ideia abrir uma loja aqui nessa cidade, porque as pessoas são muito pobres aqui, ninguém usa sapatos. E daí outro, que era otimista, disse: é uma excelente ideia abrir uma loja nessa cidade aqui, porque aqui ainda ninguém tem sapatos, nós vamos vender muito. Então, quer dizer, a situação é a mesma, mas vai depender do ponto de vista, como você vê a situação. Então, o pessimista é se deparar com uma dificuldade
ele vai logo dizendo que não vai conseguir superá-la. A história da lâmpada elétrica, todo mundo conhece, né? Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada, consta que ele teria feito mais de 100 tentativas para conseguir fazer a lâmpada incandescente. E nas 100 tentativas, todas ele errou. E daí um dos assistentes disse: é melhor você desistir, disse ao seu patrão, porque depois de 100 tentativas você não conseguiu fazer a lâmpada elétrica. Eu falei: ao contrário, eu já sei 100 formas de que não dá certo, né? Essas 100 essas 100 eu não vou fazer mais, então eu parto para a próxima. E ele conseguiu, né? Tanto é que a gente tem a lâmpada incandescente, né? Senão provavelmente a gente estaria hoje falando um lampião, né? Com vela. Então, se alguém lhe disser que o otimismo não funciona, que o otimismo nada melhora, responda: o pessimismo funciona, tudo pior. Se ele for pessimista, tudo pior, né? Então, realmente, é isso. Bom, uma outra assim, forma, né? Outro caminho, vamos dizer, né? Não existe uma fórmula única, depois nós vamos ver isso aí. Não existe uma única forma de felicidade, mas um outro caminho para a gente atingir a felicidade é o amor, né? Principalmente a nós mesmos. Você se ama? Tem certeza? Então, porque, olha, vocês veem, a razão de todo o sofrimento do mundo é pela ausência do amor. Será que seria fantasioso a gente falar isso aí? Isso é um exagero a gente dizer isso? Mas será que as guerras são provocadas pela falta de amor? Sim, claro. As guerras, sim. A miséria do mundo, a fome, é provocada pela ausência do amor? Com certeza, né? A violência é a ausência de amor. Então, quer dizer, para a gente implantar o amor no mundo, a gente precisa começar por nós mesmos. Como Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então começa de nós mesmos, né? Então, quer dizer, a gente pensa: só serei feliz quando alguém me amar, como eu falei no começo. Então a gente vai ficar a vida inteira sendo infeliz se ninguém me amar. Comecemos por nós mesmos, nos amando, né? É como aquela história do jardim, né? Que você cultive o seu jardim, que as borboletas aparecerão. Já ouviu falar essa história? Ninguém me ama, por isso estou infeliz. E a gente se ama, né? Só a gente está reclamando, falando que é infeliz, a gente não está se amando, né? Se você me amar, eu também amarei. Então, a gente coloca a condição, né? Se o outro me amar, daí eu vou amar a outra pessoa. Mas não é assim. Comecemos nós a fazer. Nós queremos trocar, né? A troca. Quantas pessoas se julgam indignos de ser amados? Eu não sou bom o suficiente, eu sou uma pessoa muito má, então eu sou indigno de ser amado, né? Mesmo que elas não falem isso verbalmente, elas manifestam isso pelo pensamento. Elas acham isso, elas pensam isso. Então, quando são assim? Então, daí não vai atrair amor nunca. Chico Xavier nos disse que o inferno resiste em nossa própria mente. Quando entramos num processo de culpa intensivo, absoluto, conscientemente nós estragamos a nossa vida cerebral e nosso mundo mental. Nós obstruímos os canais de equilíbrio, perdemos a conexão com aqueles amigos espirituais que são os benfeitores máximos da nossa vida. Chico Xavier. Conhecer a si mesmo e se perdoar, entender suas limitações e suas potencialidades. Não é o fato de conhecer a si mesmo, dar-lhe uma conversa, mais um assunto para nos conversar. Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, né? Está na pergunta 1000, né? 1000 do Livro dos Espíritos, né? Por volta. O fato de nós conhecermos nós mesmos. Nós já falamos da questão da culpa, né? Nós falamos que
se nós entrarmos nesse processo de culpa, o inferno vai residir em nossa mente, como diz Chico Xavier, né? A gente vai encontrar o inferno absoluto em nossa mente. E perdemos também a conexão com amigos espirituais. A gente não quer, assim, a ajuda dos amigos espirituais. Por que a gente frequenta o centro espírita? A gente não vem à procura de ajuda espiritual, não só, por exemplo, assim, de uma conversa amiga, mas a gente não gostaria que os amigos espirituais, os espíritos amigos estivessem nos ajudando, né? Que eles tivessem, quando a gente recebe o passe, a gente não gostaria que os espíritos amigos nos ajudassem a nos libertarmos dos problemas. Mas existem milagres? Eles falam milagres? Não. Eles só chegam perto de nós se a gente deixar. E a gente não deixa, não quer, por causa do canal vibratório que nós estamos, muitas vezes. Por causa da culpa que reside em nossa mente, a infelicidade, a falta de amor em nossa mente. Bom, agora para responder a pergunta, será que existe alguma fórmula de felicidade? Será que existe alguma fórmula de felicidade? Existe uma fórmula de felicidade, né? É uma fórmula matemática. Alguém aqui é bom em matemática? Tem professor de matemática? Tem? Você, né? Olha só. O André também? Então, e essa forma da felicidade, se você se lembra, vamos ver, está no livro dos Espíritos. Ela está no livro dos Espíritos. Essa aqui, ó. Não precisa falar ainda o que é. Tá? Não é interessante? Mas eu li o livro dos Espíritos, não achei nada disso, você pode estar pensando, né? Mas está lá, sim, está no livro dos Espíritos. Essa é a fórmula da felicidade. Gravem bem isso. Tá? Por quê? Quando Kardec perguntou aos Espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um, para a desgraça de outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os Espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, gravem bem isso. A posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O livro dos Espíritos. Então, felicidade é igual a posse do necessário, mais a consciência tranquila, mais a fé no futuro. Certo? Então, gravem bem isso, para a gente ser feliz. É isso, ó. Assim tudo. Posse do necessário, né? Almejar grandes coisas, não precisa ser o Eike Batista, né? Consciência tranquila, libertar-se das culpas, né? Ter a certeza de que faz tanto bem quanto pode fazer, de que ninguém tem nada de que se queixar de nós, né? Quando a gente fizer nosso exame de consciência, como diz Santo Agostinho, a gente deita lá e fala assim: eu sei que ninguém tem nada de se queixar de mim, que eu fiz tanto bem quanto podia. Se eu não fiz, vou tentar me corrigir. Então, consciência tranquila. Consciência tranquila, né? E fé no futuro. Porque sem a fé no futuro também não há felicidade. A certeza de que nós viveremos no futuro. Que sempre, e que a vida é eterna. A vida é infinita. Oi? Exatamente. Mas se... isso é consciência tranquila. Então, essa aceitação está certa, está correta. Mas essa aceitação, a gente deve entender que é uma aceitação, não uma aceitação passiva, mas uma aceitação ativa, né? No sentido de que estou passando por as dificuldades, mas não é para ficar sofrendo com as dificuldades, né?
Então, eu estou passando para eu melhorar, para eu corrigir, para eu procurar me livrar do sofrimento, né? Se eu estou passando por uma dificuldade, então não é para eu estou sofrendo, para eu purificar o mal que eu fiz no passado. Não é nada disso, né? Eu estou sofrendo para eu me corrigir, para eu melhorar, para ver se eu melhoro, para ver se eu consigo me livrar desse sofrimento. É isso, é conscientização, resignação. Então é isso. Então, eu acho que está respondido então o que é a felicidade. Tá, Mateus, respondido o que é a felicidade? Fácil, né? Fácil de falar, né? Então, muito obrigado a todos, que Jesus continue conosco. Vamos então, nesses instantes, aproveitar o momento de nós estamos aqui reunidos, agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos que nos acompanham. Que a nossa prece possa ser levada pelos Espíritos superiores a todos aqueles que passam por dificuldades e sofrimentos. Que eles também alcancem a felicidade e o amor. E que nós possamos, ao sair daqui, levar essa paz, essa harmonia que agora desfrutamos. Graças a Deus.